Olá, hoje daremos sequência ao nosso segundo podcast do programa Gestar, com um convidado muito especial para falar sobre câncer de mama. Aproveitamos o mês de outubro, onde é um mês de conscientização do câncer de mama, e a gente não podia ficar de fora, apesar do programa Gestar ser um programa para as gestantes, né, tentantes e as pacientes que ganham bebê, mas a gente não poderia deixar de falar sobre o câncer de mama, que afeta tantas mulheres no Brasil. E como convidado, nós temos hoje o Dr. Danilo Takemura, médico do Hospital do Amor, Porto Velho, Rondônia, para quem estiver em outro estado nos assistindo, e ele veio conversar um pouquinho com a gente sobre câncer de mama. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite, Rita. Mais uma vez no Outubro Rosa, né? Vindo para cá, né, pra gente falar um pouquinho sobre Outubro Rosa. Eu tava lembrando que, se eu não me engano, há 2 anos atrás a gente já tinha se encontrado. Nós tínhamos feito uma live, né, sobre Verdade, Outubro Rosa. Até a verdade, doutora verdade. Betânia, mastologista que trabalha comigo, participou. E estou muito contente, muito feliz aqui de poder debater um pouquinho sobre o Outubro Rosa, falar do Outubro Rosa, falar sobre câncer de mama e conscientizar todas as mulheres, principalmente a da região norte, de Rondônia, que é o lugar que a gente está atendendo diariamente, está tratando, está junto com as pacientes. Mas muito obrigado pelo convite e vamos conversar agora, falar bastante sobre câncer de mama. Pois é, fico muito feliz, né, com esse nosso encontro novamente, né. Eu acho que a gente já tem já um encontro marcado todos os outubros, né, para falar um pouco, para conscientizar. E dentro do assunto, eu já começo assim: qual é a importância da detecção precoce do câncer de mama e como é que o Outubro Rosa ajuda nesse contexto? O Outubro Rosa, ele começou mais ou menos na década de 90 nos Estados Unidos e começou com uma corrida pela vida, era chamado, não era nem chamado Outubro Rosa. E esse Outubro Rosa nada mais é do que a gente lembrar e conscientizar as mulheres sobre a grande importância, né, do rastreio do câncer de mama, porque o câncer de mama ainda tem uma alta mortalidade, principalmente no Brasil. E a gente só consegue essa cura com a detecção precoce. Então, a conscientização serve para a gente diagnosticar as pacientes nos estágios mais iniciais e conseguir a cura, que ultrapassa 95% quando é detectado o estágio inicial. Interessante. E quais seriam os fatores de riscos relacionados ao câncer de mama? Assim, para as pessoas ficarem alertas, assim, olha, né, o que que eu tenho que me atentar pensando em câncer de mama, já que a gente está falando de prevenção também. É uma questão que eu bato bastante com as pacientes, com relação principalmente à obesidade. A obesidade é o fator de risco hoje principal que nós temos com relação à chance de ter câncer de mama, né. Uma outra situação que a gente está tendo como fator de risco importante é que a mulher hoje da atualidade, ela está tendo poucas gravidez, está amamentando tardiamente. Então, em conjunto, né, com a alimentação, com a falta de atividade física, ingesta de bebidas alcoólicas, tudo isso em conjunto vem aumentando o risco do câncer de mama. Então, a cada ano, a gente tem um levantamento e, infelizmente, a gente tem um aumento dos cânceres de mama. Hoje, atualmente, a gente está em Rondônia com mais ou menos 350 casos anuais. E cada ano vem Vai aumentando mais, aumentando vai aumentando mais. cada vez mais. Então, como você falou, né, obesidade, gestação em idade avançada Avançado. ou tardia, né, uso da bebida alcoólica em excesso. Então, o que poderia ser feito, já que é uma situação de comportamento, né? Então, como que a mulher, né, no caso que é a maior população com câncer de mama, eh, como que a mulher pode se precaver, né, nesse sentido? Mudança
de comportamento, chamar atenção para a questão de quando engravidar? Como que seria, esse aconselhamento para essas mulheres? Com a gravidez, a gente orienta no planejamento familiar, né, orienta sobre a amamentação, a grande importância da amamentação, a grande importância da programação para a gravidez, que é uma coisa que você faz bastante, né, É. com as tuas pacientes. A gente tem que orientar de uma forma correta a prática diária de atividade física, porque às vezes o médico ele acaba orientando de uma forma muito superficial. Ah, tem que fazer atividade física, mas não sabe como, Deixa por conta do quando, paciente, né, "Olha, você tem que fazer atividade física". deixa por conta do paciente. A gente tem uma programação até científica que a mulher ela tem que fazer atividade física regular, ou seja, pelo menos umas 3 vezes na semana no mínimo, uma duração mais ou menos de 50 minutos. Então, essa orientação, né, do tempo, da quantidade, também é importante. É É, mais efetivo, é porque às muito vezes a mais pessoa efetivo. fala assim: "Ah, eu estou fazendo atividade física", vai 2 vezes na semana, 30 minutos e nada E mais, nada mais. né. "Ah, não, estou fazendo a minha parte, estou fazendo atividade". Então, ter a orientação, não adianta só falar, né, mas como fazer, o tempo de fazer essa atividade física. E já pegando um gancho nisso, idade. No caso, né, a mulher ela tem que se precaver, tem que se prevenir, então desde cedo, fazendo atividade física, não aumentando o peso, né, já que a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama. Então, quando essa paciente chega para você no seu consultório, você já orienta sobre esses fatores de risco independente da idade? Independente da idade. A partir da adolescência, a partir da adolescência, ela deixa de ir de passar nas consultas do pediatra e passa, né, com as consultas com o mastologista, com o ginecologista. A partir desse momento, iniciamos todas as orientações já, nos precavendo, né, de uma possível chance de ter um câncer futuro. Então a gente tem um roteiro de orientação. Hum, Isso inclui até o uso de anticoncepcional, né, a gente, interessante. orienta também a questão da concepção, a idade ideal, orienta sobre a amamentação, orienta também um pouquinho sobre a alimentação, que também a alimentação faz parte, Então, né. o ideal seria, né, que essa mulher, quanto mais cedo fosse ao ginecologista ou mastologista, né, normalmente começa assim, ela sai do pediatra, começa com a consulta com o ginecologista, e há um engano também em relação ao mastologista, né, que ela acha que ela só vai no mastologista se tiver um problema. Né, assim, não, só vai no último do último da situação. E muitas vezes, por isso até que o Outubro Rosa eu acho, fundamental, que é onde colocam o holofote em vocês, né, Uhum. para que a pessoa entenda que a prevenção é importante, né, que ela entenda que: "Olha, eu estou prevenindo. Ah, posso ter, posso não ter", já que, como você mesmo colocou, né, como fatores de risco, eu tenho, situações dos hábitos, né, mudança de estilo de vida, hábitos alimentares, porque muitas vezes a mulher acha assim: "Olha, não, só vai ter câncer de mama se, as pessoas alguém da minha família teve, a minha mãe teve, a minha avó teve, então eu vou ter também. Fora isso, eu não preciso me preocupar com cigarro, bebida alcoólica, peso". Né, então há essa mudança de olhar, né, eu acho que isso é importante também. Você frisou muito bem essa questão da prevenção. Porque senão eu falo: "Não, só vou quando tem", eu acho que isso teu dia a dia deve acontecer isso. Isso acontece muito. É bem interessante, essa situação. Às vezes a gente tem as pacientes mais jovens mesmo, ou até algumas adolescentes, que até conversa com a gente no consultório e fala: "Ah, mas eu ainda sou jovem, eu ainda aguento sair bastante nas festas noturnas, eu ingiro bebida alcoólica, mas lá na frente, quando eu tiver uma certa idade,
aí eu vou parando, eu vou diminuindo, Eu vou me eu preocupar vou com me isso lá preocupar com isso. lá na frente. É aí que vem o erro, É, né? O erro a gente tem que, desde cedo, ter os hábitos, bons, saudáveis, né, saudáveis. saudáveis. Então, para isso que nós médicos mastologistas, ginecologistas, consultamos as pacientes jovens, né, até as outras de mais idade, para passar para elas a importância, de tudo isso que a gente falou agora, para lá na frente colher bons frutos, né, diminuindo, isso eu falo cientificamente, que bons hábitos diminuem o risco em 40% a chance de ter um câncer, Independente do tipo de câncer, né, então assim, independente. é importante que essa mudança, né, das pessoas, atividade física, alimentação, e hoje a gente sabe que a obesidade é um fator, né, que vem crescendo não só no Brasil como no mundo todo, né, então a preocupação com a obesidade e com as consequências que a obesidade pode, acarretar. Mas falando um pouquinho mais adiante aí, né, sobre, o nosso tema principal, que é o câncer de mama, muitas mulheres, às vezes, elas perguntam: o autoexame, né? Quando, a partir de quando que a mulher pode fazer o autoexame? E se realmente ele é eficaz? O que que você me fala disso? O autoexame ele não tem idade, você pode, programar em qualquer idade. Nós mastologistas, nós orientamos as pacientes a fazer qualquer idade, mas principalmente iniciar a partir dos 30 anos. Por quê? Porque a partir dos 30 vai aumentando a chance de ter câncer. Hoje nós sabemos que o câncer de mama, ele é uma doença que não atinge mais as pessoas mais idosas, com mais idade. Elas podem atingir pacientes com 40, com 35 e até com 30 anos a gente tem alguns casos. Então, a partir dos 30 anos, a gente orienta o autoexame, lembrando que o autoexame, ele é para autoconhecimento. Então, não substitui nenhum tipo de exame clínico do médico. Então, é importante estar fazendo a rotina anual, a consulta anual com o teu médico. Não substitui a mamografia, a ultrassonografia, nenhum exame, mas serve para autoconhecimento. Para quando essa mulher vê, ela se conhecer, e aí tem alguma coisa diferente aqui. Deixa, não esperar, né, só as campanhas, né, do Outubro Rosa para procurar o médico. Então, o autoexame, a princípio, ele serve para que a mulher conheça o seu corpo, conheça as suas mamas, para que, caso haja alguma alteração diferente do que ela perceba Percebo. no cotidiano, ela possa procurar um profissional, né? E que isso não substitui nada, né? Nem o médico, nem os exames de imagem necessários para que ela possa fazer. Então, isso é um alerta muito importante, né? As mulheres, a partir dos 30 anos, comecem a se tocar, né? Fazer o autoexame e assim se precaver. Isso é muito importante. Mas aí a paciente, ela detectou algo anormal. Foi, procurou o doutor Danilo, né? Fez a consulta e apareceu ali, teve o diagnóstico de câncer de mama. E aí? A partir do momento do diagnóstico, na verdade, ela vem muitas vezes com a queixa do nódulo mamário. No exame físico, a gente pode palpar o nódulo ou não palpar, e a partir daí a gente vai para os exames complementares na paciente que tem abaixo de 40 anos, né? Na paciente que tem de 40 anos para frente, a gente sabe que ela tem que fazer independentemente o exame de rotina da mamografia. Mas ela chegou, visualizamos o nódulo, pedimos o exame complementar. Quando a gente tem um nódulo não suspeito, a gente pode estar acompanhando esse nódulo.
Que nem sempre esse que nem nódulo sempre vai ser, um um câncer. câncer, né, então porque a mulher ela já fica logo apavorada, "Olha, tem um nódulo aqui, tem uma coisa estranha aqui", é assim que elas fazem, né. "Doutor, tem um negócio estranho aqui". Então a partir do momento em que a mulher faz o autoexame, observa que tem alguma coisa diferente, né, ou mesmo aquela que vai para a rotina, e começa a investigação, vocês fazem o diagnóstico além do exame físico, o que seria quais seriam os outros exames que essa paciente poderia fazer para detectar o câncer? Quando tem o nódulo, a gente pede a mamografia diagnóstica, que é importante a gente distinguir a mamografia diagnóstica da de rastreio. Então, a diagnóstica é aquela paciente que está com uma queixa do nódulo, aí a gente tem em mãos a mamografia diagnóstica, independentemente da idade. A gente pede a complementação com a mamografia, observamos ali em conjunto se é um nódulo suspeito ou não. Se é um nódulo suspeito, aí a gente automaticamente já solicita uma biópsia, por agulha grossa, que é o primeiro passo. Essa biópsia por agulha grossa, ela nada mais é que uma retirada de alguns fragmentos daquele nódulo. Esse fragmento ele é encaminhado ao patologista, E quem faz essa biópsia por agulha grossa é o mastologista. o É o mastologista médico que já está acompanhando essa paciente, né, porque até tem, acaba, criando um vínculo de confiança, né, dessa paciente. Então, normalmente é o mastologista que faz essa biópsia. é o mastologista que faz essa biópsia. Aí essa biópsia ela é colocada no formol e encaminhada ao patologista para fazer análise microscópica. Uhum. A partir daí ele lauda através do material, né, lauda, dando o resultado, que é positivo ou negativo. E a partir daí, quando é positivo, a gente já entra iniciando o O tratamento tratamento. para o câncer de mama. Mas lembrando uma coisa para não assustar as mulheres, é que 80 a 90% dos nódulos de mama são nódulos benignos. Então, não é nem sempre por estar palpando, né, ou visto em algum exame de rotina, que Que já precisa vai ser um câncer, né, então, assim, o ideal é que ela procure o seu médico, né, de preferência o mastologista, para que ele, a partir daí, comece a a investigação, investigação. né, e com muita calma, Com né, muita com calma, muita calma. quando a gente fala de nódulo, já vem câncer na É, mente. é, Mas para passar para elas que 90% é nódulo benigno, mas precisa ser avaliado pelo profissional. certo. É essa a mensagem que a gente deixa. Aí eu vou te provocar mais um pouquinho. Hoje a gente sabe que as mulheres elas, a maioria, principalmente né, nessa faixa etária que você colocou, 30, 40 anos, usa prótese de mama. E aí, como é que ela faz esse autoexame? Ela consegue fazer esse autoexame? Eh, como é que a gente pode proceder? É uma pergunta muito boa, porque é uma das mais rotineiras que eu tenho com as pacientes que têm prótese. A prótese, no final, ela Ó, ajuda ó, bastante, mais um motivo, mais um né? Mais um motivo motivo, para colocar uma prótese. né? E eu sempre explico, a prótese ela é colocada abaixo da glândula mamária. Então a gente tem a glândula mamária, tem um espaço da pele, que geralmente Uhum, é composta por gordura, e a prótese ela acaba empurrando o tecido mamário contra a pele. Então a excelente. gente às vezes com nódulos de 1 centímetro a gente consegue palpar, nódulos de 1,5 a gente consegue palpar. É que dificilmente quem não tem prótese a gente conseguiria. Então nesse aspecto a prótese ajuda Ela ajuda bastante. bastante. Então, importante para as mulheres que usam prótese, né, que não vai atrapalhar, fazer um diagnóstico quando necessário. E Uhum. também não no autoexame ela consegue, palpar, né, ver se tem algo diferente do que, Ok. do dia a dia dela. E uma outra pergunta também que com Hum. relação à prótese, que elas falam muito as pacientes é: "Mas e a mamografia, eu posso fazer mamografia? Não vai romper minha prótese na hora de apertar?" Exato, elas têm muito também lá no consultório, elas também ficam preocupadas, né, aí vou fazer mamografia e a prótese, o que fazer, né. E aí, Uhum. atrapalha, não atrapalha, Não dá para atra fazer? não atrapalha.
A paciente com prótese e sem prótese é o mesmo exame. É claro que a gente, na hora da mamografia, existe algumas manobras que a gente empurra um pouquinho a prótese, puxa um pouco mais a glândula para a gente conseguir comprimir no aparelho de compressão da mamografia, mas a paciente com prótese e sem prótese tem que fazer o exame de rastreio. Então, não precisam se preocupar, Não vai estourar não vai nada, estourar fiquem nada, tranquilas. fiquem tranquilas. Que não vai acontecer. E já engatando, já que você falou em mamografia, qual a idade indicada para começar a fazer mamografia? A mamografia, ela é feita a partir dos 40 anos, até 74 anos, com a paciente com expectativa de vida, sem comorbidade, a gente pode estar fazendo até o final da vida. Mas aquelas pacientes que chegam aos 74 anos, tem algum problema cardíaco grave, algum problema renal, a gente faz até os 74. Então seria 40, 74, 74. né? Inicia. E a partir dos 40, ela faz a mamografia todo ano ou de quanto em quanto tempo? A cada 2 anos? Existe isso? Existe. A mamografia ela é feita anual. Essa mamografia, é até uma dica que eu dou como mastologista, que a gente tem hoje o Outubro Rosa que vai lembrar, mas eu tento sempre programar, que é uma dica minha, de estar fazendo o exame no mês do aniversário. Eu já faço isso, Também faz. né. Assim, no mês é o mês do check-up, Mês do né, check-up. de fazer todos os exames, então, Uma vez por uma ano, vez por ano, certinho, sem falta. Pode estar fazendo sol, chuva, tá lá, tem tá que lá para fazer o fazer. exame. Uma coisa, falando um pouquinho mais de mamografia, uma outra queixa que a gente tem no consultório, a paciente ela reclama muito: "Ai, doutora, eu vou fazer aquele exame que aperta, ai, aperta demais". E aí, dói mesmo? Assim, eu falo assim: "Olha, eu falo que é um desconforto gostoso, porque fazer a mamografia, né, e ver que tá tudo bem, eu sou super a favor. Mas e aí, no seu dia a dia é assim também? Elas reclamam, né, de que vai apertar, que vai doer? O que que você diz disso? Reclamam bastante. É um exame que é como você falou, é uma dor, mas também não é uma dor insuportável. Então a gente tem algumas orientações também para fazer a mamografia. Certo, Uma delas é sempre tentar programar para fazer pós-menstruação. é. Na pré-menstruação a mama está inchada, dolorida, automaticamente vai doer, Vai ficar mais vai ficar sensível, mais né, por causa sensível. das alterações do ciclo. E algumas pacientes a gente orienta, né, as mamas muito densa, muito sensível, mesmo pós-menstruação, a gente orienta até utilizar um analgésico um dia antes, até evitar algumas alimentações que pode estimular a glândula mamária, alimentos, condimentados, apimentados, cafeína, Cafeína, né, os que são as as xantinas, né, xantinas, que acabam, levando à dor, né, muito café, chocolate, o chocolate, chá, né, chá chá, preto. Evitar então esses alimentos um dia antes de fazer o um exame dia antes. de mama. Muito bom, muito bom. São Então algumas acabamos com essa situação, né, dor não, né, é uma dor, falar dor boa, né, que é preventiva, né, e nada tão insuportável assim que a mulher não consiga fazer, que não conseguem. né. E a partir dos 40 anos de idade, a mulher ela já pode fazer o exame dela de mamografia de rastreio, né, de De rastreamento. rastreamento. Tá certo. E falando um pouquinho de mamografia, eu acredito que isso é um assunto, ele é muito técnico, a gente sabe, mas só para dar uma esclarecida para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, que é a tal da classificação BIRADS, porque às vezes você sabe que paciente lê
o exame antes de chegar no médico, né, já leu, já foi na internet, já foi no Google, já foi na no agora na inteligência artificial para ver o que que é, porque antes a gente só tinha o Google, né, agora e aí muitas vezes ela vê essa classificação de BIRAIDS e não sabe, pode ficar um pouco apavorada com o que lê. Só não precisa entrar numa questão tão técnica que a gente sabe, mas para dar um esclarecimento, o que que você fala aí quando a paciente lê lá no exame dela BIRAIDS? É, a primeira coisa que eu falo para paciente é: não fique procurando na internet, que a internet tem muitas coisas verdadeiras, mas muitas coisas falsas, né, muitos mitos. Então a paciente vem: "Ai doutor, eu tô com câncer", e muitas vezes você pega o exame dela, não, tá normal, ela até fica desconfiada: "Mas é porque eu procurei no Google, né, eu vi no Google que eu posso estar com câncer, já estou uma semana sem dormir". Oh, meu Então, Deus. olha, é uma classificação, que a gente utiliza nos exames de imagem, e essa classificação é que nos vai definir se é algo suspeito ou não. Mas é importante saber que tem que passar com o seu médico e pegar a orientação certa. Não só ler o Não exame só o doutor e Google, no né. Google, né, não se apavorar, é uma classificação, né, Uma e classe não se apavorar com isso, muito bom. Eh, e a paciente que já tem um diagnóstico de câncer de mama, muitas vezes ela, né, o médico fala: "Olha, vai fazer quimioterapia, radioterapia", e isso confunde muito, né, as pacientes, ela não sabe direito o que vai e assusta. Eu também, atendo num ambulatório que muitas vezes eu tenho paciente oncológica, e quando a gente fala quimioterapia, a paciente parece que a gente está dando uma sentença de morte Uhum. para a paciente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A quimioterapia, tanto a químio quanto a rádio, ela elas fazem parte do tratamento do câncer de mama, não são todas que fazem quimioterapia. Então, por isso que a gente, no Outubro Rosa ou no consultório no nosso consultório, tenta dar o diagnóstico mais cedo, porque os diagnósticos iniciais, elas, em alguns casos, elas não fazem quimioterapia. Mas a quimioterapia é um tratamento que precisa ser feito naquelas pacientes que precisam, porque ele faz um tratamento sistemático. Lembrando que a cirurgia a rádio é o tratamento local do câncer de mama, e a quimioterapia ela faz uma complementação do sistema total do paciente. Então não é um tratamento ruim, é um tratamento que a gente faz para o paciente tratar o corpo dela, né, É a naquelas que têm cura. chance de ter ido uma célulazinha, indo na corrente sanguínea para o pulmão, para o osso, para o fígado, quimioterapia serve para ir lá e matar aquela célula. Muito bom. O Muito a fácil, acho que é, para as pessoas entenderem, né, que a quimioterapia, por isso que vai lá, né, pega a veia, fica tomando fica a tomando. medicação, que é para acertar lá onde não conseguiu chegar, onde a Exatamente. radioterapia, a cirurgia não conseguiu chegar. Seria assim? E seria assim. E Ah, um grande problema que tem da quimioterapia que eu vejo das pacientes é com relação ao cabelo. Mas eu falo para elas o seguinte: se cair o cabelo, vai crescer um cabelo lindo, um cabelo sem produto nenhum, um cabelo forte. Então é como se tivesse nascendo o primeiro cabelo da vida. interessante Aí isso. elas já dão aquela acalmada, já dão aquele sorriso, mas e como é que eu vou ficar carequinha? Não, você pode pegar o teu cabelo, fazer uma peruquinha para você do teu próprio cabelo e esperar o novo cabelo Chegar, né? chegar. Ou ficar carequinha também, Ou bonitinha, né? algumas Um colocam uns lenço, lenços que ficam né? lindas com Com alguns lenço. lenços. Então, o interessante é que o cabelo vai crescer, Vai né? crescer. Então, né, isso é renovação, né? Renovação. Renovação, é cura, é renovação. Muito bom, É a muito bom. palavra que eu uso bastante, renovação. E por falar nisso, então, você já falando, né, da químio, da renovação desse cabelo, câncer de mama tem cura? Câncer de mama, ele tem cura
acima de 95%. Então é Que uma maravilha. doença com cura quase certa, desde que seja diagnosticado em estágio inicial, Precocemente. precocemente. Então a grande luta nossa, eh, nem do Outubro Rosa, mas de todos os meses, é a gente tá cada vez mais conscientizando, cada vez mais orientando as pacientes, para que aquelas que, tiveram câncer que estão com diagnóstico de câncer de mama, que seja diagnosticado em fase inicial. Fase inicial é cura certa. Não deixar arrastar, né? Não ficar com medo do diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa tem medo do diagnóstico e fica ali, né? Não vai no médico, não faz os exames, não chega a tempo. Então, acho que, né, assim, tirar esse fantasma. Deu alguma coisa diferente? Vai no médico, né? Vai no Vai médico. no médico, veja o que que é. Pode não ser nada como se for, quanto mais cedo o tratamento, melhor a chance de cura. Melhor chance. E, inclusive, eu converso bastante com as pacientes, com os colegas. Na nossa rotina, a gente vê muitas coisas acontecendo, né, com relação ao câncer de mama, mas eu nunca vi, até hoje, uma paciente que se cuida, uma paciente que faz os exames da mamografia direitinho, morrer com câncer de mama. Então, Interessante isso, essa é a mensagem. interessante isso. Isso eu queria até que você repetisse de novo, porque isso tem que ficar gravado Tem que ficar para gravando. todas as mulheres que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. Pode repetir? Eu vou repetir com maior satisfação. Todas as mulheres, que fazem o exame de rotina, mamografia, que vai no médico anualmente, até hoje como mastologista, que é a especialidade que trata o câncer de mama, não vi nenhuma morrer pelo câncer de mama. Que maravilha. Todas conseguem e alcançam o êxito do tratamento e a cura. Que maravilha, muito bom ouvir isso, eu fico muito feliz, né? Então, o pessoal tem que se ligar, né? Vamos lá, assim, não esperar só o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é o mês de conscientização. Coloca aí, já aproveita a dica, né, do Hum, doutor Danilo aqui, e coloca no dia do teu aniversário qual é o melhor presente. O melhor presente é para você, né? Se cuidar, ir lá fazer sua mamografia e assim vai estar prevenindo um câncer que pode ser curável quando diagnosticado precocemente. Muito bom. E falando um pouquinho, né, a gente saindo um pouquinho dessa questão, eh, às vezes a gente faz uma ultrassonografia de rotina, a gente sempre pede, eu tenho o hábito de pedir ultrassom transvaginal, ultrassom das mamas para as mulheres abaixo de 40 anos, e às vezes vem lá um cisto de mama. Nossa senhora, doutora, tô com câncer, é cisto, não é cisto, é câncer, não é câncer, é nódulo, então lógico que a paciente não vai saber a diferença de uma coisa e outra. Cisto de mama é câncer? É mito. Então, Olha lá, gente, quebrando aí é um tabu. é um tabu. O cisto de mama é uma patologia benigna, é uma patologia muito relacionada a estímulo hormonal, né? É um nódulozinho de água, com composição de água, não se transforma em câncer de mama. O câncer de mama é uma célula única que vai se multiplicando, vai formando um nódulo. Então, desde a célula, da primeira célula até a formação do tumor, ele sempre vai ser câncer. Então, cisto de mama não se transforma em câncer, nódulo benigno da mama não se transforma em câncer. Não podem ficar Interessante. despreocupadas que não existe isso. Isso é um mito e é uma das grandes dúvidas que a gente tem Sim, no do dia a no dia, dia a né, que dia. muitas vezes chega, né, assim, a paciente às vezes fica um pouco apavorada. "Meu Deus, o que está acontecendo?", né, e é importante tranquilizá-las também sobre isso. Agora uma outra coisa também que a gente, pouco fala, né, porque às vezes a gente fala muito câncer de mama, outubro rosa, cor-de-rosa, mulher, né, e mas
essa semana mesmo que começaram as comemorações mundiais do Outubro Rosa, eu tive a oportunidade de ver, na França eles colocaram, eh, 99 pessoas, né, para poder, abrir o Outubro Rosa, sendo que 98 mulheres e um homem, significando a porcentagem de câncer de mama na mulher e no homem. Então, por aí a gente já vê que o câncer de mama no homem pode existir. Aí eu quero saber de você, câncer de mama pode acontecer no homem? Pode acontecer no homem. A probabilidade é muito baixa, a gente tem a cada 100 mulheres, a chance de um homem ter câncer de mama, mas ele pode ter câncer de mama. Pela porcentagem baixa, não existe um sistema de rastreamento igual ao da mulher, Certo. mas porém o homem, os pequenos nódulos, ele consegue palpar, consegue sentir, e a partir daí a gente dá a mesma orientação que a gente fala para as mulheres, fala para os homens. Palpou um nódulozinho na mama, percebeu, já procure um médico rapidamente, seu pode ser até seu urologista, seu clínico geral, mas é necessário ser avaliado. Mas ele, mesmo passando pelo clínico geral ou urologista, ele vai acabar sendo atendido por vocês mastologistas Hum, também. também. Grande maioria das vezes, quando eles vão nos seus médicos, respectivamente, quando apresenta o nódulo na mama, eles já acabam encaminhando para o profissional que trata, até para fazer a investigação. Então, se for necessário, a biópsia a gente já faz, já manda o resultado. E o tratamento basicamente é o mesmo da mulher quando vem positivo. Então, um alerta também para os homens, né? Sentiu algum nódulo, palpou algum nódulo, mesmo que não sinta dor, é importante passar com um profissional para uma avaliação Uma melhor. avaliação melhor. Então, fiquem atentos, homens também. E também vale o mesmo fator de risco: obesidade, sedentarismo, uso de tabaco ou bebida alcoólica em excesso. Então, tá valendo também para Tá eles, né? valendo também. É isso aí, olha, se liga, né? Então, assim, as mulheres, né, conversem com seus maridos, né, os seus parceiros também, para falar sobre isso, apesar de raro, né, ficar atento caso tenha alguma alteração. Nossa, isso é muito importante. E uma observação importante, falando nos homens, a grande maioria, infelizmente, dos cânceres diagnosticados nos homens são cânceres avançados. Nossa, Então a gente vê um pouco até da displicência que o homem tem comparado à mulher. A mulher já é mais cuidadosa, ela é. já vai mais no médico. O homem não, o homem ele sente o nódulo, ele vai procurar posteriormente. Muitas vezes, quando ele vai procurar, já está, na grande maioria das vezes, estágio E avançado. tem a questão também do receio, né, do medo de não saber o que que é e fica lá, não, vai passar, vai passar, É, né? Então, o homem também precisa se cuidar. A saúde é sempre dos dois, né? Do casal, do homem e da mulher. Muito interessante. Bom, mudando totalmente de assunto, que a gente, né, falou aqui já do câncer de mama na mulher, câncer, a probabilidade do câncer de mama do homem, mas eu queria te perguntar, te provocar um pouquinho com duas coisas. Primeiro, gestante pode fazer mamografia? Já que a gente fala um pouco aqui, né, da questão do próprio programa Gestar, eu pergunto para você, gestante pode fazer mamografia? é um tema importantíssimo e é um tema que gera muitas dúvidas. Inclusive, eu sempre converso com os colegas, ginecologistas, obstetras, para dar uma atenção com as mamas. Então, a paciente gestante também tem que ser examinada todas as vezes, né, que tiver na consulta de pré-natal, tem que examinar as mamas, verificar se tem algum nódulo, sempre orientar também no autoexame, a gestante tem que fazer o autoexame e a mulher grávida pode fazer a mamografia. É claro que as gestações mais iniciais a gente coloca um aventalzinho, né, de chumbo para proteger o bebezinho,
mas nos casos que há necessidade, que observa-se um nódulo, que palpa-se um nódulo, ela tem que fazer a mamografia. Não é Não proibido, é né? proibido, Se houver a necessidade ou uma indicação, né, no caso, essa gestante ela pode fazer a mamografia, pode, e sem afetar qual- o o feto. feto. Muito bom, muito bom. E por falar nisso, às vezes, né, assim, não é tão comum, é mais raro, mas às vezes acontece, de uma gestante, a paciente estar gestante e estar com câncer de mama. Como é que a gente procede nesses casos? A gestante, ela é tratada de uma forma diferenciada. Agora sim a gente tem uma forma diferenciada, diferentemente do homem e da mulher, né, que a gente falou que era o mesmo tratamento. Então ela vai começar o tratamento, infelizmente quando a gente tem uma paciente gestante com câncer de mama, o médico mastologista, ele tem uma prioridade para a vida da mãe, Certo. né. Então muitas vezes a gente tem que colocar na balança o tratamento que vai salvar a vida dela, né, com relação ao bebê que ela tá ali com a gravidez, mas ela existe quimioterapias que podem ser realizado, em Na gestantes. gestação, É claro que a gente sempre tenta fazer essas químios a partir do segundo trimestre. Aí a cirurgia é um outro procedimento que pode ser realizado na gestante. E a radioterapia, como é o último passo para o tratamento, se a gente conseguiu fazer esses dois, a gente consegue ter o tempo para depois fazer a rádio, depois do parto, depois do parto, ela fazer a radioterapia. fazer a radioterapia. Mas a gente consegue iniciar o tratamento dela normalmente, com alguns quimioterápicos e com a cirurgia, e o tempo depois dela ter o teu bebê para posterior fazer a radioterapia. Certo. Ó, a grande observação que a gente coloca na gestante é com relação à idade gestacional mesmo. Uhum. Então, Então, se ela divide por por trimestres, se ela trimestre. tiver até 12 semanas, depois o segundo trimestre, né, até 28 semanas, o último trimestre de 28 até o termo. Isso. Então, isso vai dependendo do trimestre que tenha o diagnóstico, aí muda-se o Aí tratamento? molda-se o tratamento. A gente sempre tenta, nos cânceres mais iniciais, começar com procedimento cirúrgico, que é o mais tranquilo, Uhum. para a gravidez e para a mãe. Certo. Mas existe quimioterápicos que pode ser usado sim na gestante. Então ela tem o tratamento completo, mesmo estando grávida. Ótimo, isso é muito importante. É raro, né? Não é tão comum, mas eu achei que a gente trazer esse assunto também, aproveitando a sua expertise, Hum, né? Para que muitas vezes a gente pode ter alguém que esteja aqui ou nos ouvindo ou nos assistindo e ter essa dúvida, né? E às vezes tem um diagnóstico, infelizmente não é o melhor momento para ter um diagnóstico de câncer de mama, mas não se assustar e procurar o médico, o mastologista o mais cedo possível, né? Então, como ela já está no pré-natal, a chance do tratamento é bem mais certa do que daquela paciente que não faz acompanhamento, né? Então, muito. exatamente. E lembrando também, da mesma forma que a mulher não grávida, os nódulos mamários, de 80 a 90% são nódulos benignos. Então, Calma, muita vocês, calma mulheres nisso. que estão grávidas, a mensagem que eu dou para vocês é que vocês não podem esquecer do autoexame. Também, Então, eu tem que quero que vocês fazer. fiquem olhando a mama. É sempre importante com a gestante e a orientação do médico obstetra, porque as mamas também mudam na gravidez. Uhum. Então, elas também
tem que ter essa ciência das mudanças. Principalmente na primeira gestação, né, na primeira gestação, há uma mudança, né, de todo o tecido mamário, então muitas Hum, vezes elas reclamam, né, aumenta a sensibilidade, fica mais dolorido, fica mais né, então para não se assustar, né, que isso faz parte da fisiologia da gestação, também alguns sintomas ali mamários, né. isso, então, todas essas mudanças, é importante ter esse conhecimento dessas mudanças e é também importante ter o conhecimento de estar se autoconhecendo, se tocando e qualquer tipo de dúvida, vou lá com o meu obstetra, vou pegar todas as orientações, vou perguntar, questionar e sempre estar inteirado e antenada, Antenada, né, com antenada. o seu próprio corpo, é conhecer o seu próprio corpo, né, a mulher Esse se tocar, entender tudo o que acontece com ela ao longo da vida, né. Nossa, a mulher é maravilhosa, é né, que maravilhosa. ser maravilhoso, né, não tem como. A gente está chegando no final do nosso podcast e eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e, deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e nos ouvindo hoje. A mensagem é dizer que a mulher, ela é todo o alicerce, das suas famílias. Então, pelos seus filhos, pelo teu marido, pelos seus amigos ao redor, nunca se esqueçam de estar fazendo seus exames de rotina, nunca se esqueça de estar passando por teu médico e não esqueça que dentro da família você tem muito amor. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês e que Deus abençoe todas as mulheres e que Deus abençoe todas as pacientes que trataram o câncer de mama. Que vocês são uma vencedora. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito prazer. E se Deus quiser, no próximo Outubro Rosa, firme e forte, né? Encontro marcado já. Encontro marcado.